Ô, minha tropa, tudo bom com vocês? Minha tropa dos estraderos. Vixe, Mari. Ô, Dói, aqui tem coisa atrapalhada. Que buraco é essa, mano? É, rapaz, Santa Terezinha aqui tá abandonado, viu? Nós estamos descendo aqui pra acessar a Avenida Aricanduva. Bom, minha tropa, nossos vídeos da viagem 2025, 2024, 2025 terminaram. Você já deve ter visto aí. E vamos dar início nossos preparativos, né? 2025, 2026, a partir de agora. Mas, enquanto isso, eu vou trazer aqui um panorama aqui para vocês. Espero que vocês curtam, comentem, compartilhem. E fique até o final, tá? Que eu vou trazer aqui um panorama, um desabafo, uma conclusão da nossa viagem. E explicar para vocês o porquê que eu estendi tanto assim os vídeos. Então, não foi fácil, tá? Principalmente para estar editando, trazendo a melhor edição aqui para vocês. Tá bom? Vamos que vamos, fique até o final e curte, comente, compartilhe que vocês vão adorar. Tá bom? Vamos que vamos. Então, pessoal, eu já começo aqui a falar para vocês minha gratidão gigantesca a cada um de vocês, por cada curtida, por cada comentário, por cada compartilhamento, por terem estado aqui conosco aqui, tá? Do começo ao fim. Eu sei que foi meio cansativo, uma viagem que aconteceu no mês de janeiro, tá? Dezembro, janeiro. E vocês até aqui no mês de julho, vocês estados aqui assistindo os vídeos. Muita coisa deve ter mudado, lógico, né? Principalmente ali na BR-122, na Rota do Moraes, ali entre Espinosa, Porto-Inho e Espinosa. Também ali naquela região de Maracás, como vocês viram, tava cheio de buraco, entendeu? Foram tampados, recapeados. Mas, cara, infelizmente, quando eu cheguei aqui, eu me deparei com a desordem, principalmente de serviço lá na empresa lá. E eu chegava, cara, a sair de casa aí 4 e pouca da manhã e chegar em casa 9 da noite. Tá, 9, 10 horas da noite. E foi estressante no começo aí do ano, né? Uma demanda aí de serviço aí que eu pensava que as empresas iam parar pra... Como é que eu posso falar uma coisa para vocês do recesso, mas muitas não pararam, continuaram. E acabou acumulando bastante coisa. E eu tive até que voltar às pressas, como eu deixei claro aí no vídeo, entendeu? O patrão começou a encher o saco, eu voltei uma semana antes. Rapaz, tá certo isso? Mas estamos por cá. Eu vou dividir aqui em partes para vocês, falando das coisas da viagem, para não deixar aquele negócio tumultuado, né? E vou começar agora, tá? Então vamos lá. E eu não poderia esquecer de mandar aquele abraço, aquele alô maravilhoso a todos os inscritos que se mantiveram aqui, tá? Começar por ele, o padrinho do nosso canal aí, Moraes na BR. Ele tem sido de grande ajuda, vocês não sabem o quanto, questão de me orientar a fazer capas, entendeu? Melhores para vocês. Questão de edições, tá? Eu queria deixar bem claro aqui, Moraes, você pode chegar aqui e falar o que você quiser, porque a ajuda que você deu aqui, que não foi para brincadeira, tá? Eu melhorei muito, melhorei bastante. Às vezes o Moraes até mandava mensagem para mim, eu demorava para responder, mas cara, é porque é o seguinte, eu ando tão estressado que eu deixo o telefone longe de mim quando eu chego em casa.
tá? E na esfera também não foi diferente. Eu peço perdão mesmo, tá? Outra pessoa também é o Josias, né? Nosso conterrâneo Josias, sua esposa, lá de Lagoa Itaenga também. Ele deu uma grande força no canal, tá? Edinho Xavier também, ele deu uma grande força no canal. José W.O., que é o José Wellington, né? O irmão de José Nascimento. Eu tento marcar ele nos vídeos aqui, eu coloco lá o arroba dele, mas não vai. Eu acho que ele deve ter mudado e eu acho que o YouTube não atualizou. José do Nascimento também, lá de Chão da Alegria, né? O irmão de José W.O. também. Sherlon na BR, tem grandes vídeos, tá? Eu já assisti bastante vídeos de Sherlon também. Januário e família Januário na BR, né? Eu tava assistindo até os vídeos dele agora de manhã. Eu faço aquele cafezinho, vou fazer a faxina na casa, aí eu ponho os vídeos pra rolar na TV, assisti 2 de Moraes na BR, né? Porque a gente tá no mês de julho, já encaminhando pro mês de agosto. Já assisti 2 da volta do Moraes na BR, assisti 2 de Januário da BR indo, né? Até ele tava passando em Montes Claros hoje, eu acho que foi o vídeo que ele tava passando em Montes Claros, que ele tá viajando com a tropa aí dos estradeiros também, dos seguidores lá, tá? Eu tô assistindo bastante. Romácio também, os vídeos de Romácio, valeu, obrigado pela força também, por ter divulgado meu canal, por ter mandado aqueles abraços, obrigado também. Outro novo roteiro, muito obrigado também por vocês estarem aqui no canal sempre que podem, tá? E se eu faltei aqui mandar algum abraço aqui para algum de vocês, me perdoem, mas deixa aqui um comentário me cobrando. Pô, você falou de todo mundo, você não falou de mim. Deixa o comentário aqui, tá? Faltou eu. Eu não digo é nada. Coloca lá, faltou eu. Eu estou aqui, tá bom? Mas vamos lá. Vamos para os tópicos da viagem. Essa viagem 2024-2025 foi abençoada até demais. Pessoal, é o seguinte. Eu vou começar com o que aconteceu com o meu radiador. Explicando para vocês aqui com o radiador. Então, foi o seguinte. Isso aí é um erro que eu cometi, que muitos que compram carro usado, principalmente acima de 5 anos, 6 anos, não fazem, tá? E eu falo para vocês que façam antes que aconteça alguma coisa com seus motores, principalmente esses motores que tem bloco e cabeçote de alumínio, Corolla, Honda Civic, entre esses outros aí, tá? Eu até assisti um vídeo essa semana agora de um rapaz que ele fez uma viagem e que ele teve um transtorno, que foi a perca, entendeu, do cabeçote e do motor também, né, que ele teve que chegar e fazer os dois lados, porque esses motores de alumínio é o seguinte: você dá um empenho no cabeçote, não empena só o cabeçote, empena o bloco também, aí você tem que chegar e fazer a parte de baixo do motor, não a parte de pistão, vira, essas coisas, não, tem que dar uma plana mesmo, tá? E quando eu tava lá em Santo Antônio, ali, um pouco depois ali da saída de Rio Manso, em Santo Antônio, eu bateu um desespero, eu falei, eu quero chegar de meio-dia. Já avisei que vai dar merda isso. E eu falo pra você uma coisa, que os planos de Deus é totalmente diferente do nosso. Eu falo pra vocês que pra mim ali foi uma obra do Senhor na minha vida, que Ele nos mostrou. Até teve um inscrito no canal, que ele é até um irmão da igreja. Eu vou marcar ele aqui que eu não situei ainda o nome dele, mas ele me falou uma coisa que eu fiquei de boca aberta na hora quando eu cheguei. Eu falei que o Senhor tende a fazer algumas coisas nas nossas vidas para nos mostrar que nos ama. E justamente na hora eu estava passando na casa do Senhor. Justamente aos 13 minutos e 8 segundos do vídeo de perdões. Cara, naquela hora eu me arrepiei, porque nem eu tinha percebido isso. E realmente, o Senhor faz as coisas nas nossas vidas para mostrar que nos ama. E eu falo para vocês, numa daquela dali, eu era para ter perdido o cabeçote, ter perdido o motor, porque a velocidade que eu tava de quinta, tinha reduzido para quinta marcha, e tava dando pressão subindo.
E o Senhor foi milimétrico nessa ação. Eu transpus pouco para vocês porque minha cabeça ficou atônita. Eu fiquei com medo de ter queimado junta, eu fiquei com medo de ter dado empenho no motor e eu não queria acionar o seguro ali porque ainda faltava 700 km para voltar, para chegar. E, cara, eu vou dizer uma coisa, ia ser um transtorno grande se tivesse isso acontecido. Eu falo para vocês, quando isso aconteceu, eu parei, joguei na frente de uma carreta, o cara da carreta segurou de boa, parei no acostamento, eu pensei que ainda tinha água no reservatório e realmente não tinha. No reservatório não, no expansor. E, cara, eu fiquei daquele jeito, sabe? Com o coração lá pendurado, sabe? O coração tava daquele jeito. E o Senhor foi tão bondoso comigo que na hora quando eu parei, o pessoal da rodovia já mandou mensagem pro carro mais próximo para me atender ali, sem eu precisar ligar. Justamente esse rapaz que ele chegou com a estradinha, ele tava com um galão de 5 litros d'água, tá até aqui atrás ainda, não joguei fora. Um galão de 5 litros d'água. Deu para chegar até Perdões. Quando eu cheguei em Perdões, parei no posto, eu perguntei lá a um rapaz lá, tem alguém que mexe aqui com radiador? Disse, tem, aquele rapaz ali, do lado do posto lá. Quando ele olhou o carro, ele já tomou um susto. Eu falo, não mexo. Porque ele viu um carro diferente. Só que é o seguinte, esse carro aqui, ele compartilha a mecânica com o Veloster, do Josias, do Joe Veloster, ele compartilha a peça com o i30, ele compartilha a peça com o HB20, ele compartilha a peça com a maioria dos carros da Hyundai, tá? Eu, quando eu chego no autopeça, não peço peça pra ele, porque eu sei que os caras vão espetar. Eu peço bieleta da Meriva, que dá nele, e é muito mais resistente do que ele. Eu peço bucha da bandeja, do i30, que tem, isso é até mais barato, porque i30 foi muito mais vendido do que esse carro, entendeu? Buchas vamos supor, da parte traseira do amortecedor, entendeu? Eu peço do HB20 que dá, e por aí vai. Só que os caras ficou com medo, pô. O cara ficou com medo do carro. Não mexo, né? Tá bom. Aí eu comecei a tirar o ar do sistema, né? Uma coisa que o meu tio, na época, quando eu tava me ensinando arte mecânica, e ele chegou e falou, você tira o ar para você ter uma leitura do sensor térmico. E eu comecei a tirar o ar, né, do sistema. Tentar o máximo, né? E porque aí ele ia começar a puxar do reservatório, né, do expansor, com mais facilidade, mais ênfase, e o sistema sempre ia se manter com água ali em Perdões mesmo. Eu acho que eu fiquei lá uma meia hora lá com a mangueira diretamente no radiador para fazer a circulação até ele tirar o ar, até ele expelir o ar. Cara, por isso que é bom a gente sempre manter os componentes tudo ok, usando aditivo, tudo bonitinho, porque o sensor térmico, se ele tivesse com um problema, ele não ia fazer a leitura, ele não ia me mostrar no painel na hora como subiu a temperatura. E foi o que aconteceu com esse rapaz do Corolla do outro vídeo, que eu vou até mostrar aqui pra vocês. E, cara, eu vou dizer uma coisa, eu cheguei ali um pouco mais à frente, tá? Ali em... esqueci o nome, Perdões mesmo, um posto Crossville, né? Mais à frente eu encontrei um cara que mexia na cidade de Perdões mesmo, o posto Crossville, né? Eu encontrei, só que o cara na hora ele chegou e falou, eu disse, mas você sabe que as peças é meia cara desse carro, né? Eu já senti que ele já ia espetar com vontade. Peraí, prima vermelha, só uma coisinha. Diga aí, calangazu. Aí dentro! Entendeu? Ele ia me cobrar um valor de um radiador novo em cima de um reparo desse. Isso aí é no mínimo. Na hora quando eu senti, eu sabia que ele já ia espetar com vontade. Voltei pro esse posto Crossville, conversei lá com o pessoal, falei que eu ia tocar a viagem. Cara, o tiozinho lá se prontificou a arrumar vasilhas, né? Garrafas. Ele saiu catando um lixo, foi na área de troca de óleo, trouxe os galãozinhos de 5 litros assim, entendeu?
Aí ele chegou e disse, olha, vá em paz, vá parando, vá, né, botando água. E foi o que eu fiz. Aí eu cheguei e perguntei, disse, qual é a cidade mais próxima? Ele falou Lavras. Lavras eu paro. Só que eu não coloquei no GPS assim. Eu já saí, já fui gravando vídeo pra vocês. Eu passei a cidade, Lavras estava a 77 quilômetros de lá. Desses 77 quilômetros, eu acabei rodando 175, 178 quilômetros, porque eu fui parar em Três Corações. Eu fui numa oração tão forte, conversando com Deus tão forte ali, sabe? E abrindo meu coração que eu nem percebi. Eu abri a janela, tava ali em cima de 80, 90. Teve hora que eu nem percebi o tempo passando, nem a quilometragem passando. Quando eu fui ver, eu já tava bem-vindos a Três Corações. Eu me assustei, disse, onde é que tá a cidade de Lavras? Ficou pra trás. Ficou pra trás. Eu rodei bem mais. Quando eu cheguei lá, pegou em média aí 3 litros de água no radiador. Não, 4 litros de água, eu acho, no radiador. E uns 2 a 3 litros no expansor. E fui colocando. Foi naquele vídeo lá que eu mostrei pra vocês. E assim, cara, foi passando. A cada vez mais que a gente foi passando, parecia que o Senhor ia fechando o buraco no radiador. Vocês creem nisso? As pessoas podem dizer, dilatou, mas depois a borracha deve ter voltado. A minha crença, né? E o Senhor, ele foi capaz de fazer. Ele é capaz de fazer tudo. Ele foi capaz de chegar e mexer no radiador. De mover aquela borracha no radiador. Só que sabe qual foi o mais interessante de tudo isso? Foi que antes de Extrema, onde eu parei, eu fui abastecer e colocar mais água no radiador. Não pegou uma gota d'água no radiador. E no reservatório, se eu não me engano, pegou, foi 2 ou foi 3 litros. No reservatório não, no expansor. Pessoal, eu saí dali de Extrema. Eu cheguei aqui, no Jardim Brasília, cidade líder. E esse carro não derramou uma gota. Não derramou uma gota. E na hora quando eu cheguei em casa, eu falei com o Alex, que é o dono da oficina que fica embaixo da minha casa, expliquei ele a situação e o carro ligado, porque eu sempre tenho essa mania de deixar o carro ligado até ele dar uma regulada na temperatura para poder depois desligar, porque a gente veio dando pressão, né? E na hora falou assim, mas como se não tá derramando água? Na frente dele. Ele viu, não tava derramando água. Pessoal, na hora quando eu desliguei o motor, não deu 2 minutos, a água começou a vazar todinha na rua. Vazou toda. Que eu descarreguei o carro, quando eu fui colocar a água, pegou mais ou menos aí uns 4 a 5 litros de água. Manteve o funcionamento, não pegou água. Na hora quando eu cheguei, eu fui ver todo o sistema para ver, não pegou água, não precisou de pegar água, desliguei. Aí você me fala, mas quando você deixa ligado, o carro não vaza. Vazou, porque depois disso aí eu liguei o carro para ir no mercado. Da minha casa para lá, ele vazou uns 2 a 3 litros até o açaí ali da Aricanduva. Cheguei lá, coloquei quase 2 a 3 litros nele, dei partida e o carro pingando. Voltei, cheguei em casa, pegou mais uns 4 litros. Quem é que explica isso? Só Deus explica. E a oração que foi feita para ele foi forte e graças a Deus foi respondida. Fiz o radiador top do mundo, entendeu? Eu troquei as 2 caixas laterais, coloquei paralela, tá? Porque a Comé tava tudo muito boa, só precisou trocar a caixa mesmo, as laterais com as borrachas, entendeu? E tá zero, novo de novo. Então, pessoal, aqui na segunda parte, aqui, falando aqui pra vocês, se valeu a pena viajar, ter passado esses perrengues todos, ter pego estrada com buraco. Não, acho que nem o Moraes sabia, né, daquele trechinho lá, mas pra mim ainda valeu a pena a Rota do Moraes, valeu muito a pena, entendeu? Muito a pena. Como é que eu posso dizer uma coisa? 70% na viagem que a gente fez, entendeu? Que foi no mês de janeiro,
70% daquele trecho da Rota dos Morais tá toda boa. 30% a gente não pode julgar. Que a gente também não... Não, aí já é querer demais, né? 100%. Nem a 116 é 100%. Nem a 251 é 100%. Nenhuma estrada é 100%. Tá? Se valeu a pena, valeu muito a pena. E eu vou fazer essa Rota do Morais mais uma vez. Janaúba, aquela região ali. Vou fazer. Porque o que a gente passou ali na ida e na volta, eu vendo aquele trânsito na BR-116, eu disse, sabe o que mais? Eu vou voltar por ela. Voltei por ela, adiantei, entendeu? Estrada boa, gostosa, como eu te falei, a gente não teve tanta surpresa porque a gente já estava conhecendo já a viagem, a estrada, então a gente já estava preparado já pelo que ia vir. Então não foi aquele susto que a gente tomou na ida, tá? Mas valeu muito a pena. Infelizmente o preço dos combustíveis estavam um pouco salgados, muito salgados. Eu gastei em torno aí, ida e volta, eu gastei em torno aí de 2,5 nesse carro, com pedágio, combustível, como é que eu posso dizer, aquelas garrafinhas de aditivo, né, da STP. Eu gastei uma faixa aí de uns 2,5, entendeu, e de volta, fora hotel, essas coisas que eu nem conto, porque eu durmo nos postos mesmo, eu sozinho, entendeu, eu durmo nos postos de gasolina. Mas pra mim valeu super a pena, tá? Eu acho que pra vocês também valerão também super a pena. No final de tudo, a gente só tem a agradecer a Deus por ter nos levado tanto na ida quanto na volta, né, em segurança, nos protegido. Não tivemos grandes prejuízos, principalmente com pneus em buraco, essas coisas. Eu só tenho a agradecer. Cheguei aqui na minha humilde residência, já estou aqui parando aqui, tá? Enquanto isso que eu estou estacionando aqui o carro, eu peço a vocês aqui que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, que isso aí ajuda a gente bastante, tá? Eita danado. Então pessoal, aqui no nosso QTH de origem, nas minhas considerações finais aqui para vocês, eu falo para vocês o seguinte: quem quiser viajar, viaja. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Só não cometa os mesmos erros que eu cometi. Exatamente. Questão de manutenção. Vocês sabem que eu sempre prezo a manutenção. Sempre eu só arrisco ali. Sempre deixo tudo certinho para não ter nenhum tipo de problema. E por incrível que pareça, eu deixei o ponto fundamental. Sabe qual foi? O radiador. Eu não fiz a limpeza, não fiz o varetamento de um radiador. Um carro que é acima de 5, 6 anos de uso, dependendo de como o antigo dono usou aquele dali, se ele trocou fluido ou não, porque o fluido é para ser trocado em torno de uma vez ao ano ou a cada 2 anos. Eu troco toda vez quando vou viajar. Eu não troquei. Aliás, eu não limpei o radiador. E problema, porque eu troquei a tampa do radiador. Com isso, a tampa velha que estava liberando a pressão. Quando eu coloquei uma tampa nova, o que foi que aconteceu? Restaurou a pressão original que era para o carro trabalhar. Nessa parte de baixo do radiador já estava frágil por conta da quantidade de sujeira que estava tendo e acabou estourando. E esse que foi o meu maior problema, a tampa nova. Não que vocês não tenham que trocar a tampa, não, tem que trocar a tampa. Mas quando trocar a tampa, faça uma limpeza no radiador, para vocês não ter que passar por isso que eu passei, entendeu? Graças a Deus, Deus me livrou de gastar dinheiro com cabeçote, nem com o bloco do motor, tá? Mas não vamos testar a boa paciência do Senhor, que é problema, né? É igual um rapaz que arrumou meu radiador e falou: se você não tivesse trocado a tampa, você teria ido e voltado, porque toda vez que eu dava pressão, ele liberava a pressão. Por isso que eu geralmente a cada 1000 km eu colocava 200 ml de água, porque sempre quando eu levava a temperatura, a pressão ela saía. E nisso, com a tampa nova, segurou a pressão e a parte de baixo acabou estourando. Mas no mais, eu peço a vocês que façam a revisão do carro de vocês, coloquem lubrificantes bons, tá? Faça a limpeza do radiador, troca a válvula termostática, troca a bomba d'água se o carro já tiver com mais de 100 mil quilômetros,
tá? Sensor de temperatura, se o carro tiver com acima de 100 mil quilômetros também, mande ver se ele já está dando mau contato, se está dando um erro de leitura, algo do tipo, e troque e põe o original, tá bom? Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo e até mais. Vamos que vamos!